Grava? Pode começar, Nilson. Pode começar? Pode. Bom dia a todos, eu sou Nilva, interlocutora do DRS4, Baixada Santista. Vamos dar início à nossa primeira reunião virtual do colegiado. Primeiramente, eu vou pedir a palavra da Paula Covas, que é a nossa diretora regional. Bom dia a todos. Primeiro quero parabenizar a equipe do Celafix aí pela parceria e por esse evento. Quero agradecer a Nilva por toda a dedicação, né, feita aqui na região para a gente realmente fortalecer essas ações de promoção à saúde. E espero que a gente possa aproveitar bastante aí algumas informações que vocês vão estar nos compartilhando conosco, para que a gente possa expandir cada vez mais, né, essas ações que a gente julga muito importantes, né, para a gente garantir saúde. Estamos vivendo um momento bastante peculiar, né, difícil, onde a gente entende que o exercício físico, né, ele pode contribuir aí para o equilíbrio emocional e que a gente vai ter que pensar novas estratégias para que a gente possa ter alcance aí junto à população, né, para que elas possam realmente continuar se cuidando e investindo na promoção e prevenção dos agravos. Obrigada. Obrigada, Paula. Agradeço muito você estar participando da nossa reunião. Obrigada. Estão em um período muito difícil, apreensivo, devido ao acontecimento que marca esse ano de 2020. Uma pandemia de um vírus agressivo e desconhecido que transformou nosso jeito de agir e viver. Apesar do atual momento, as demais doenças que acometem o indivíduo não deixaram de existir. Entre elas, o sedentarismo, que é a porta de entrada para todas as doenças crônicas. Mais do que nunca, a importância de ser ativo nos possibilita a melhora da imunidade, mantém nosso corpo distante dos agravos das doenças crônicas, físicas e emocionais. Todos estamos em quarentena, mas devemos fazer atividades físicas, dançar, caminhar e nos exercitar, porque o exercício físico nos ajuda a manter esse vírus longe e nos dá mais imunidade. Isso, como diz o nosso idealizador do Celafix, Dr. Vitor, quarentena sim, sem sedentarismo não. Porque a imunidade, ela acaba aumentando o nosso bem-estar e a nossa saúde. Aqui na Baixada temos mais ou menos 12 mil casos de Covid-19, com 590 mortos, 2.700 suspeitos e 8 mil mais ou menos recuperados. Acredito que com cautela vamos conseguir vencer esse vírus. Como é de conhecimento do grupo, a DRS-4 abrange 9 municípios: Peruíbe, Itaém, Monanguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Temos também na Baixada 32 aldeias com mais ou menos 1.200 índios. Existe uma proposta do Instituto Butantan, junto com a Secretaria da Saúde, para fazerem a testagem dos índios nos polos de base. Começando pelo município de Praia Grande, aldeia Teacó Mirim, 41 pessoas, São Vicente, aldeia Paranapuã, 92 pessoas, Manganguá, Itaoca Guarani, 68 pessoas, Itaoca Tupim, 66 pessoas, aldeia Aguapeú, 72 pessoas, aldeia Serra Corá, 48 pessoas, Itaém, aldeia Poti, 31, aldeia Rio Branco, 80 pessoas, aldeia Tangará, 27, aldeia Aldeinha, 35 indígenas e aldeia Imandu, Oá, 16. Isso é que nós temos de sabendo que foi feita uma proposta, está sendo feita uma proposta junto do Instituto Butantan com a Secretaria da Saúde. Também estamos, fora isso, nós temos o nosso pessoal do grupo que está
mesmo aulas online para poder ajudar as pessoas que precisam. Mas sobre os exercícios físicos, quem vai falar, eu convidei 3 professores. Primeiramente, eu queria passar a palavra para Andréa Salvador Batista, que ela é coordenadora de promoção da saúde, professora de educação física e dança de Peruíbe. Por favor, Andréa, pode falar. Bom dia a todos. Então, eu sou aqui de Peruíbe e essa situação de pandemia deixou a gente numa situação bem difícil e tendo que adaptar todas as atividades que a gente vinha fazendo. No ano passado, eu assumi, então, esse cargo de coordenação da Academia da Saúde e Promoção, fazendo atividade tanto na Academia da Saúde quanto nos postos de saúde. Então, expandindo o que eu já fazia pequenininho pelo esporte, pela saúde a gente conseguiu monitores, então eu estou treinando os monitores para a gente expandir e pelo menos ter um monitor em cada, não em cada bairro, porque aqui a cada 4 travessas é um bairro, mas em cada região, né, grandes ou micro-regiões, a gente ter pelo menos um educador físico ou um estagiário, alguém, ou até um agente de saúde mesmo, que a gente tem 2 agentes de saúde que estão à frente disso. E aí, com a pandemia, a gente parou. No começo foi um susto para todo mundo, o que ia fazer, o que não ia fazer. As 2 primeiras semanas, a gente ainda levou um tempo para cair a ficha. Como eu já fazia as lives pelo Facebook, então eu potencializei isso. Então, em vez de fazer uma vez só por semana, eu faço todos os dias de manhã, e alguns dias à tarde ou à noite, sendo que de manhã são sempre exercícios, então de segunda-feira são exercícios aeróbicos, de terça-feira é um exercício novo de alguma técnica diferente, as quartas-feiras são exercícios terapêuticos, as quintas exercícios na cadeira ou no sofá, e de sexta-feira são as aulas de dança. O que eu percebo? Que a maioria das pessoas que participam dos grupos, então eu faço pelo Instagram e pelo Facebook simultâneo, e compartilho pelos grupos do WhatsApp de todos os grupos que a gente tem, que a gente participa aqui, que tem mais de 20 grupos, e cada um tem mais ou menos uns 40, 50 pessoas. Então, são muitas pessoas. Mas eles não entram ao vivo, nem sempre. Quando a gente encaminha os vídeos, eu não tenho certeza se eles fazem. Eles estão muito deprimidos, então mesmo a gente fazendo essa interação, eu mando notícia para eles de manhã, eu mando no final da tarde, eu mando notícias da cidade, eu mando áudio, faço podcast. Já tentei todas as estratégias, mas tá tendo uma revolta, assim, dos idosos, no sentido de terem limitado a saída deles, né? Então foi uma imposição. Então, eles ficam revoltados. Então, eles também não querem fazer atividade física e também não querem fazer outras coisas. Porque se eles tivessem consciência e não saíssem, né? Mas eles não têm, então eles continuam saindo. Então, teve que ser imposto, não teve jeito. E aí eles ficam meio revoltados com isso e também se revoltam com o mundo. Então, às vezes, eles se revoltam até comigo e reclamam, falam do horário, querem outro dia, e é bom, e assim vai. O que eu percebo que mais funciona e funciona melhor são as aulas de dança e as aulas de aeróbica. Então, quando eu dou pilates, quando eu dou alongamento, respiração, meditação, o público é menor e o tempo que eles ficam durante a live é menor também. Então, eu ainda percebo que eles querem extravasar essa energia que eles têm aí acumulada do dia a dia. À tarde e à noite, quando eu faço as lives, não são de exercícios, é um de outro, só que eu faço de exercício, mas funciona bem. Mas como eu dou aula à noite na faculdade, e a gente também está entrando à noite ainda para dar aula, para fazer prova, então não é sempre que eu consigo dar exercício à noite. À noite eu costumo fazer com palestras, então eu chamo nutricionista, um outro educador físico, um outro coordenador de uma outra faculdade aqui da região do Vale do Ribeira. Então eu vou fazendo essas interações com o pessoal de São Paulo, e isso funciona bem também. Então, isso eles estão gostando bastante. Com os alunos da faculdade, eu compartilho e dou atividade de hora-aula para eles, de ACC, nas lives do Celafisques do Agitação. Então, eu entro, eles vão me mandando print que eles estão assistindo a aula, e aí eu vou compartilhando e fazendo o certificado para eles. Deixa eu ver o que mais que eu estou fazendo aqui, que eu mandei para a Nil. Ah, outra coisa também que eu estou fazendo.
pelo menos uma vez por mês, alguma coisa assim. Sempre tem um vereador ou outro que quer se promover, aquelas coisas. Então, eu faço live com eles também, falando sobre a Academia da Saúde. Os benefícios do exercício e tudo mais. Então, assim, como eles têm um público maior também por serem vereadores, isso ajuda bastante. Eu criei um questionário para eles de ansiedade e depressão. Criei não, né? Eu peguei esse livro aqui, sabe? E aí tinham 2 questionários. Aqui, ó, da doutora Sandra, né? Tinham 2 questionários, um de ansiedade, o de escala de estresse percebido e o IDAT. Eu peguei esses 2 questionários, coloquei na plataforma do Forms, do Google, e disparei tanto para os alunos da faculdade quanto para os idosos, para ver o nível de estresse e de ansiedade que eles estão. Então, a gente está na fase de coleta, mas eles estão bem, eles não estão se sentindo cansados, mas o nível de felicidade, de ansiedade, já dá para perceber que está um pouco alterado. Eu não sei quanto estatisticamente está isso, eu ainda não fiz o levantamento. Mas são essas ações que a gente vem fazendo nesses últimos 3 meses. Então, até dando aula de dança do ventre, eu estou dando para motivar esse pessoal. E eles estão gostando, estão gostando. E é isso. Obrigada, Andréia. Obrigada mesmo. O Júlio, a Camila de Praia Grande, ela me passou pelo celular e a rede dela está caindo. A Camila já está aqui, já, de máscara. Ah, já? Então vou chamar ela. Ai, que bom. Espera aí. Não, ela já pode falar com você. Pode falar, Camila. Oi, tudo bem? Dá para me ouvir bem? Super Eu bem. ia apresentar ela, Júlio. Luciana Ezzi. Pode apresentar. Então espera aí. Agora quem vai falar é Camila Vicente Ribeiro, ela é diretora da saúde, coordenadora da Academia da Saúde de Praia Grande. Fala aí, Camila. Obrigada, hein? Imagina, por nada. Você quer que eu só fale? Quer que eu coloque a apresentaçãozinha para vocês? Então, olha, o que você acha melhor. O que você está fazendo, o que você está fazendo. Tá. Então, Praia Grande, não sei se todo mundo já sabe, possui 9 academias de saúde. Dentro dessas academias, temos cada uma delas um educador físico, que eles fazem diariamente vários tipos de atividade física, né? Além das atividades físicas, também há trabalhos de promoção da saúde, com aulas, com palestras e coisas desse sentido, né? Para estimular a alimentação saudável, a prática de atividade física, um estilo de vida mais ativo. Com esse problema da pandemia, né, tivemos que fechar e a maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet. Então, eles não fazer uma aula ao vivo ou então, como reunião de Zoom, fica difícil. Então, optamos por fazer gravações. Então, junto com parceria com a própria prefeitura, né, o pessoal, a divisão de telecomunicação, nós estamos fazendo gravações de vários tipos de aulas e disponibilizando para todos os munícipes. Alguns professores que conseguem, né, ter um contato com os alunos ao vivo, eles também estão dando aulas pelo Zoom. Então, eles se reúnem 3, 4 vezes por semana com uma determinada turma, um determinado horário e fazem as aulas ao vivo. Mas, no geral, é mais as aulas gravadas mesmo, por conta da nossa população, que tem baixo acesso. Estamos tentando não, né? Como os nossos educadores não estão podendo dar aula, eles estão participando do call center. Você deve ter ouvido falar nas reportagens que falam sobre o call center da Praia Grande. E nos intervalos, nas trocas de turnos, nossos educadores aproveitam e fazem alguns exercícios com os profissionais que estão lá. Então, fazem alongamento, alguns fazem auriculoterapia. E nos períodos de descanso, são 2 turmas, cada turma trabalha uma semana e descansa uma. Nessa que está sendo descansada, os professores eles vão até as unidades e fazem o trabalho com o pessoal que está na linha de frente. Então,
por enquanto, é só isso que nós estamos fazendo. Obrigada. Nilva, meu amor, aciona seu microfone de novo. Oi? Muito bem. Agora quem vai falar é o Henrique do Amaral Cândido. Ele é professor de Educação Física, influência na área da saúde de Praia Grande e palestrante da Record no Balanço Geral do tema Atividade Física na Pandemia. Fala, Henrique, por favor. Então, bom dia a todos. Eu, como profissional da área da saúde, né, tive que promover outras estratégias diante das atividades físicas em si, né. Atualmente eu tenho parcerias com psicólogos, com nutricionistas, esteticistas, alguns médicos também, que a gente procurou trabalhar sobre lives assim em si, uma melhor método para poder tentar tirar o gatilho da ansiedade que está ocasionando muito diante das pessoas, né? Porque a ansiedade pode ocasionar a ansiedade, o sedentarismo. Então, assim, lives estão sendo realizadas de atividade física, desafios no Instagram, Facebook. O pessoal do marketing também anda conversando comigo para tentar ver o público que está tentando ter essa acessibilidade para poder, assim, distribuir de uma melhor maneira e, assim, todos realizarem atividade física. Aqui na cidade também de Praia Grande, algumas atividades andaram se sobressaindo, né? Mesmo que a galera não possa sair de casa, existe uma atividade física muito interessante que eu até andei frequentando esses dias, ali no Canto do Forte, aqui em Praia Grande, o pessoal está realizando muitas remadas ao ar livre, entendeu? Mantendo esse distanciamento, para tentar cortar um pouco dessa ansiedade e assim poder agregar um pouco mais de movimento no seu dia, né, em si, né? Diante da reportagem que eu realizei, né, um dos índices de perguntas, né, que teve pelo jornal, né, foi a questão do realizar o exercício em casa, porque assim, muitas pessoas estão acostumadas a ir numa academia, puxar um ferro, né, ter um professor perto e tudo mais. Então, assim, existe uma dificuldade? Existe, muito grande, entendeu? Porque assim, é muito difícil pedir para uma pessoa chegar lá, pegar um saco de arroz, mas faz essa flexão de cotovelo para treinar o bíceps em si, né? Então, assim, tentar ver várias estratégias, por exemplo, pegar sobrinhos, netos, filhos que consigam tentar puxar os seus parentes mais idosos para tentar realizar essa atividade. Muitos dos meus alunos, o qual eu sou personal trainer aqui também na cidade, né, em si, acabam tentando conseguir puxar o pai, o avô, o tio, que quer realizar atividade física, só que não consegue achar um método, acaba pegando desafios que a gente consegue lançar nas redes sociais, né? E eu vejo também, assim, que quando a gente consegue fazer essa acessibilidade de outros tipos de profissionais, como psicólogos e nutricionistas, conseguirem agregar, fazer uma teia, né, diante disso tudo, existe uma facilidade também maior ainda, porque o aluno ele se sente mais acolhido, né? Então, assim, são várias estratégias que podem ser feitas para poder tentar agregar a pessoa ao mundo da atividade física, né? Pelas pesquisas que eu acabei realizando, praticamente aqui na cidade, o número de pessoas que estão realizando atividade física cresceram 3 vezes mais. Eu tenho parceria com uma bicicletaria aqui num dos bairros de Praia Grande, as vendas de bicicletas cresceram muito mais. Então, assim, as pessoas estão tentando achar vários tipos de meios para tentar agregar atividade física em si no seu dia a dia. Então, assim, a gente tem que tentar ajudar o máximo possível, mostrar como que a gente tem que tentar auxiliar nas prevenções, máscaras. Aqui na cidade também foi permitido, assim, em si, né, a utilização ainda do calçadão na praia, né? Só que tem que ser realizado com máscara, não pode ser sem máscara. Então, assim, se a gente puder aconselhar a pessoa não tirar, a pessoa ver o tipo de intensidade que ela tem que realizar essa caminhada. Muitos idosos ainda frequentam o calçadão, mesmo assim, às vezes não podendo, mesmo sendo grupo de risco. Então, assim, é mais fácil a gente tentar agregar a pessoa de um modo mais conceptivo para tentar
ela se sentir mais acolhida do que falar para ela para não realizar atividade física, não sair de casa, porque assim ela vai se sentir inibida e querendo ou não, as pessoas assim por si próprias, por verem que existe um meio de negação, ela vai acabar realizando. Isso é fato, é uma parte psicológica. Vai ter uma live semana que vem, né, com a psicóloga que eu tenho parceria, a qual fala sobre isso, né, que quando existe negação, existe retração da própria pessoa e ela acaba realizando. Então, é mais fácil tentar abraçar o público de um modo, ver uma estratégia diferente para assim tentar desenvolver a atividade física no dia a dia dela. Seria mais isso. Eu posso fazer uma pergunta para o Henrique? Ele tocou num assunto, num aspecto importante que são as máscaras, né? Aqui na Baixada Santista, a gente vem, nós já estamos pelo Plano São Paulo na fase laranja, né? E já flexibilizamos várias coisas. Mas uma das questões que eu tenho observado, né? E que o doutor Evaldo Stanislau fez, inclusive, pesquisas com relação ao uso das máscaras, né? A gente tem 62% de usuários que usam errado a máscara, em torno de 15% que não usam máscara. E o que eu observo com as pessoas que praticam exercício é que elas usam de forma errada a máscara, né? Porque eu acho que incomoda na hora que você vai correr, na hora que você vai fazer, né? Você acaba ficando suado, enfim. E eu entendo essa parte que você colocou, Henrique, da negação, que de fato, quanto mais você, né, proíbe, as pessoas estão entrando num processo de negação mesmo, né? Como é que você, enquanto educador, enquanto pessoa ligada à área, o que a gente pode fazer? Porque eu acho que assim, o exercício é importante, a gente precisa manter um equilíbrio, mas como fazer isso com segurança? Né? Eu vejo muito as pessoas caminhando muito junto, muito próximas, um com máscara, outro sem máscara, enfim, tem algum material, porque eu também já vi que as pessoas estão usando um outro tipo de material para poder fazer o exercício físico, né? Então, enfim, como é que vocês estão trabalhando essa questão com as pessoas? Eu acho que antes do Henrique responder, eu vou precisar fazer a apresentação, porque eu tenho tudo isso já em estudo. E aí a gente sim, já vamos apresentar. Ótimo, então. Então tá bom. Perfeito. Deixamos congelada a pergunta. Obrigada. Obrigado, Henrique. Obrigado mesmo. A pergunta, Paulo, é muito interessante, muito oportuna. Tá? É um tema que, inclusive, hoje à tarde eu vou estar participando de uma live com o México e todo o continente pan-americano. Nós vamos tocar nesse assunto. Mas vamos esperar a apresentação do Júnior aí para esclarecer, tá bom? Ilva, pode falar, desculpe. Tá. Imagina, doutor. Agora a gente passa a palavra ao Júnior, que é o nosso professor mais querido que a gente tem, né? Júnior, cadê você? E antes de eu falar, eu vou pedir para o doutor Vitor falar. Doutor Vitor, então tá bom. Daí você decide, tá bom? E aí ele só emenda, até porque ele foi organizando. Então tá bom. Bom, nós temos que lembrar algumas coisas antes de falar da máscara, já que me deram a oportunidade de falar, que lembrar que o sedentarismo, infelizmente, ele precede a epidemia ou a pandemia do coronavírus. Ele precede e ele tem um impacto muito grande. Vocês sabem que é o fator de risco mais prevalente na população, muito mais prevalente do que obesidade, colesterol alto, glicemia, diabetes. Só não é mais prevalente que hipertensão. Ele é mais prevalente que hipertensão, ele mata menos que hipertensão, mas ele é o mais caro de todos. Os estudos mostram que o custo do sedentarismo chega a ser 4 vezes mais caro que o do tabagismo, que todo mundo sabe que custa muito na sociedade. Como vocês falaram, com o isolamento social se agravou o sedentarismo e nós estamos aí agora numa situação ainda pior do que nós já estávamos. Eu acredito que a Baixada Santista não seja exceção a todo o Estado, a todo o Brasil, em que nós tivemos uma diminuição de até 20%, 30% até 40% no nível de atividade física conforme a região do país. Por isso, eu fico muito feliz de ver o trabalho aí de vocês na Baixada, especialmente a Andréia lá, que continua sendo uma grande guerrilheira da atividade física. E a gente quer, então, entusiasmar as pessoas a fazerem atividade física. Agora, é muito importante que, quando a gente fala em atividade física, o que se preconiza
é atividade física moderada, certo? Moderada. Então, só para lembrar que não temos nada contra quem quer correr, mas correr não é uma mensagem de saúde pública nesse momento de pandemia. Como diz bem a Paula, ela se preocupa de ver as pessoas correndo de forma com a máscara inadequada, mas a corrida não é a prescrição. Se você já fazia corrida, nada contra, você pode fazer, mas aonde? Em ambiente que você não vá cruzar com outras pessoas. Porque o uso da máscara, realmente, ela dificulta a respiração, ela umedece com a forma como a gente estiver correndo, vai umedecer essa máscara, ela vai perder a possibilidade de diminuição, de disseminação de perdigotos, e com isso não vai ser suficiente para evitar a transmissão, principalmente se não for observado o distanciamento físico das pessoas. Então, se você quiser correr, vá para um ambiente que não tenha gente aí na praia, não sei se está liberado na praia, enfim, vá numa rua que não tenha ninguém e você pode correr, mas não me vá correr ao lado de outras pessoas, né? Lembrando que o distanciamento social para quem quiser correr em relação a outra pessoa, não é de 1 ou 2, são de 4 metros. 4 metros é o que precisa de distanciamento social entre uma pessoa que está correndo em relação à outra. Isso, agora, o que a gente recomenda, então, como eu falei, a atividade física moderada. A atividade física moderada, a máscara não vai ser problema. Essa é uma grande vantagem. Então, nós, como pessoas responsáveis pela mensagem de saúde pública, nós temos que enfatizar que a mensagem é atividade física moderada e, nesse caso, a máscara não vai ser problema, ela não vai se umedecer, porque você está caminhando, entendeu? Então, é tranquilo. Aliás, só para lembrar e fechar a minha participação nesse momento, lembrar que ontem a Organização Mundial da Saúde veio a público falando que não é para usar mais máscara quem estiver correndo, tá certo? Mas não pode ficar ao lado de pessoas que estão caminhando, enfim, tem que ser em ambiente apropriado, tá bom? E lembrar mais uma vez da importância da atividade física leve. Não se esqueçam, todo passo conta, todo passo conta. Se vocês estiverem dentro de casa, caminhando, é importante vocês caminharem dentro de casa, no quintal, tá certo? Todo passo conta para a gente combater as comorbidades, que são os grandes problemas que nós já temos. Nós temos uma população brasileira cheia de da DRS da Baixada Santista, sabem. O maior gasto que nós temos na Baixada Santista, em todo o estado de São Paulo, é para tratar de todas as comorbidades que apresenta a população. E, nesse caso, a atividade física vai ter um duplo efeito. Primeiro, vai melhorar a saúde. Segundo, vai combater os problemas das comorbidades. Então, nós temos aí um remédio, entre aspas, né, o Agitol, que está à mão de todos e que vocês podem usar, porque, como falou a Nilva, né, a gente tem que lembrar que quarentena sim, sedentarismo não. Muito obrigado. Imagina, Vitor, obrigado a você. Obrigada, Vitor. Qual que é o objetivo desse encontro, né? A primeira já é convidá-los para toda a primeira terça-feira do mês, a gente, às 14 horas até às 16, tem promovido a nossa reunião de colegiado de maneira pelo Zoom. Então, vocês vão continuar recebendo esse convite. E o nosso grande desafio neste momento é a gente talvez unificar a rede e trocar experiências do que como o Estado e de como os outros grupos têm se organizado e estão fazendo a prática dessa atividade física durante a pandemia. Então, eu gostaria muito que que nós pactuássemos aqui que tudo que vocês estão fazendo, as experiências, as estratégias, eu acabei de receber os informes da Praia Grande, né, sou muito próximo da Suzana de Cubatão e de outros membros aqui, da Andréia, também em Peruíbe, que vocês continuem municiando a Nilva de informação, até para quando chegar na reunião de colegiado, ela ser realmente a interlocutora de vocês. Então, aqui está aqui o meu desafio, o meu pedido. Eu acho que vale a pena ela se apropriar de tudo que está acontecendo nos municípios, para quando chegar nessa reunião de colegiado estadual, se vocês não puderem estar presentes, né, mas é só gravar, toda a primeira terça-feira do mês,
A reunião com os interlocutores é das 13 às 14 e depois com toda a rede até às 16. E aí já convido todos aqui para vocês participarem. E saiu dessa reunião de colegiado também, estadual, a gente tem a possibilidade de aproximar e mostrar para vocês todo o levantamento que a coordenação tem feito para acalmá-los. Então, eu tenho feito um discurso em todas as reuniões de colegiado regional, que é assim, ok, um momento de pandemia, mas a primeira reflexão a fazer, gente, é que o Covid, né, o coronavírus, ele é um quadro infeccioso, então ele vai passar. Né? E o sedentarismo parece que vai ficar. O meu segundo desafio é deixar para vocês todo um material técnico-científico que foi muito bem elaborado por toda a equipe do Programa Agita São Paulo, até orientada pelo Dr. Vitor, e deixar isso à disposição de vocês. Então, talvez, se eu estou com os grupos de idosos, ou de criança, ou de trabalhador isolado, tristes, primeiro, eles entenderam. Então, eu tenho desde vídeos, matérias que vocês ou receberam pelo WhatsApp, ou está no portal disponível, até para vocês fazerem a utilização técnica do porquê não condenar essas pessoas ao sedentarismo durante esse período de pandemia. E eu já estou na minha 5ª reunião de colegiado e a gente refletiu, e eu vou trazer essa provocação para vocês, que eu acho que a gente entendeu erroneamente, né? O isolamento, na verdade, ele não é social, ele não deveria ser social. O isolamento deveria ser físico, né? Então, o isolamento social sempre existiu. Quem tem um bom poder aquisitivo vai passar por essa pandemia, o seu personal está atendendo somente ele, talvez ele não está. Mas parece que a nossa população, que já tem as diversas doenças crônicas instaladas, eles não poderiam piorar esse quadro durante esse período de pandemia, até para conseguir fazer com que eles tenham uma resposta imune. Então, ok. Qual que é a resposta imune que a gente poderia dar para proteção a esse Covid? Seria atividade física. Porque parece que a atividade física promove alguns efeitos sobre o sistema imunológico dessa pessoa que está durante esse período de pandemia. Então, a gente tem até usado, eu tenho até usado um discurso que isolamento social a gente não precisa. Pelo contrário, a gente tem que estar muito próximo deles. Na verdade, a gente precisa de isolamento físico. Eu não posso abraçar a Nilva do jeito que eu quero, eu não posso dar um beijo na Suzana como sempre dou e a gente se roda. Então, eu não me aproximar fisicamente do Dr. Vitor é um ato de amor e de carinho neste momento, mas o isolamento, anotem aí, ele não pode ser social, ele é físico. Nós temos que estar próximo dessas pessoas que estão dentro de casa. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Na verdade, não é nada muito específico, e eu vou continuar como se a gente tivesse saído de São Pedro. Então, muitos de vocês estavam na nossa capacitação de São Pedro, muitos de vocês foram treinados em São Pedro, e nós pactuamos que em São Pedro nós utilizaríamos mais os conteúdos que estavam no portal. Então, eu vou compartilhar a minha tela, mas eu vou mostrar que tudo que está, até as apresentações ou as explicações estão filmadas e os slides estão prontos para vocês baixarem e utilizarem uma informação científica, técnica e que foi muito bem, muito responsável e elaborada pela coordenação do Programa Agita São Paulo. Então, primeiro eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Eu vou tentar ser bem pontual e fazer com que a gente volte a discutir todos juntos nessa reunião que a gente está chamando de reunião de colegiado regional da DRS4 da Baixada Santista. Bom, o que nós temos, então, de evidência científica em relação aos hábitos do estilo de vida e pensando em atividade física em relação ao coronavírus? E sempre ter isso. O coronavírus vai passar, o sedentarismo vai ficar. Então, quais seriam as nossas estratégias, responsabilidades e o que temos que fazer frente a isso? Primeiro é que nós construímos um material técnico que está no portal que a gente normatizou e desde o dia 1º de maio nós temos algumas justificativas. Foi elaborado pela coordenação um material para vocês terem
como justificar a importância de fazer com que essas pessoas permaneçam ativas durante o período de pandemia. Ele está lá na primeira página do portal e ele chama Quarentena sim, sedentarismo não. Então, este material técnico é uma tradução de diversos apontamentos, posicionamentos que a equipe organizou e está bem prático, bem explicadinho do que fazer e como promover a atividade física durante esse período de pandemia. Segundo, nós utilizamos o papel do nosso médico, né? Não é só porque ele é coordenador, mas sim porque ele também é médico, explicando o que é o coronavírus. E outra coisa, o porquê fazer atividade física e qual seria a explicação fisiológica dessa atividade física e desse exercício físico, qual que seria o papel imune. Então, olha, eu preciso convencer um gestor, eu preciso convencer os meus colegas de trabalhos, eu preciso convencer esses meus idosos que estão aí muito chateados, muito tristes, mas o que é possível? Então, o Dr. Vitor tem no portal 2 vídeos explicando detalhadamente o porquê e qual é a relação que se tem da atividade física e o Covid. Esse material está no grupo de WhatsApp, ele deve ter sido enviado em março e abril. Se não tiver, vocês solicitem. Então, aí está um outro objetivo. Todos nós estamos no grupo de WhatsApp. Poxa, eu posso pegar esse link do vídeo do WhatsApp e mandar nos meus grupos para os meus alunos? Olha, veja aqui o que o médico do programa Dita São Paulo preconiza. Olha, a gente reforçando, não é uma coisa de Praia Grande, de Cubatão, de Santos. Olha, é do Estado. O Vitor, acho que ele foi muito feliz. E nós temos utilizado, e eu tenho incentivado, para que todos utilizem esses vídeos que ou estão no portal, ou vocês têm ele também nesse aplicativo de telefone móvel. A gente está aqui para falar que até em pacientes cardíacos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia deixa bem claro que nós devemos fazer, incentivar a dieta adequada, o sono regular, que é muito comprometido nesse momento de isolamento físico, da atividade física e evitar o tabagismo e o consumo de álcool durante esse período de pandemia. Teve também algumas traduções, então esse aqui é o posicionamento do American College, e então é assim, se há um posicionamento de grandes instituições estão sugerindo, não há problema nenhum de você que é responsável por um programa de atividade física orientar as atividades em casa. Não tenham medo, é aqueles slides que a gente já usa. A atividade física moderada e leve, ela tem um risco baixíssimo de mortalidade, de lesão. E eu acho que a gente tem que se apropriar dessas evidências científicas para não ter medo. Então, aqui está, desde treinamento de força, e aqui vem a pergunta que a Paula fez. Isso aqui é um artigo que o Dr. Vitor também apresentou na reunião de colegiado, que fala da questão do perdigoto, né? Então, como que seria de maneira segura eu fazer atividades? Anotem aí. Não acreditem vocês que nessa transição de cor verde, amarela e vai se liberando aos poucos, que as aulas, eu não acredito que as aulas todos fechados, né, no mesmo espaço, vai acontecer tão próximo. Mas tem um caminho até aí. Então, primeiro, incentivamos exercícios em casa, e isso deve ser continuado. Segundo, a gente tem sim que apostar em atividades físicas individuais, como o andar, o correr e o pedalar. Né? Então, a gente tem essa transição. E vale a pena lembrar, nos municípios de vocês, menores, que é uma verdade que todos estão fazendo, elas não estão fazendo atividade física, eles não estão indo no grupo de vocês, mas estão todos na praça. Né? Então, a gente também tem que tentar entender essa questão de risco, né? De, ok, eu não dou aula, mas eu não prescrevo, então, uma caminhada? Qual seria o problema de maneira segura essa senhora fazer o trajeto de 30 minutos e depois voltar para a casa dela? Né? Então, em termos de perdigoto, é isso. Tem uma distância, né, para ser seguida entre uma e outra pessoa. O que deu para entender, e o Dr. Vitor explicou muito bem, que ninguém vai fazer exercício atrás de ninguém, como vocês estão vendo aqui na figura A. Isso não seria inteligente.
tá? Então, se eu estou andando ou correndo, essa pessoa não pode estar atrás de mim. Ela tem que fazer do lado, né? Então, as pessoas têm que começar a fazer essas atividades uma do lado da outra, ok? E tem sim, para vocês entenderem, que caminhar, a distância entre um e o outro, para que esse perdigoto não seja transmitido para outra pessoa, é de 4 a 5 metros. Se eu vou pedalar ou correr, isso chega a 20 metros. E eu posso tentar lembrar, eu não sei, aí eu preciso ouvir vocês quando a gente abrir para o debate, essas pessoas na Baixada Santista utilizam muito a bicicleta como meio de transporte, não é nem exercício. Eu queria muito ouvir vocês, mas isso é uma informação que nós precisamos levar para a ponta, né? Essas pessoas têm que pedalar muito longe umas das outras. Eu acho que isso que seria uma maneira da gente conseguir resolver ou dar alguma sugestão para a comunidade e para a população. Bom, as atividades físicas em casa, nós temos um elenco de diversas atividades. O que eu gostaria de trazer para vocês e pensar na questão do risco do confinamento, né? Então, nós temos desde a perda de massa muscular, que ela ocorre rapidamente, e aí eu gostaria que vocês depois fizessem o uso da palavra pensando, ok, se a maioria dos programas de vocês são aqueles que atendem idosos com doenças crônicas instaladas, todos eles estão passando por um processo natural de envelhecimento chamado sarcopenia. Então, ele já tem a perda de massa muscular que ocorre com o processo natural do envelhecimento. Mas a gente precisa entender que isso vai ser muito mais acelerado. Então, nós estamos falando de membros que estão perdendo, de uma musculatura que está perdendo massa muscular. Então, nós precisamos entender que se a gente não der ou não orientar exercício com um saco de arroz, feijão, isométrico, como vocês acharem melhor, essas pessoas vão cair, vai aumentar o risco de queda, de hospitalização, e parece que esses hospitais estão atendendo poucas coisas eletivas e muito Covid, né? Então, a gente tem que entender da importância de se promover atividade física durante esse momento. Lembrar que esse risco, ele é aumentado, ele poderia afetar a glicose, ou seja, reduzir essa sensibilidade de insulina. E aí nós estamos falando que se eles estão ficando sedentários, eles vão perder o quê? Condição cardiorrespiratória. E parece que perder condição cardiorrespiratória não é bacana, porque talvez a gente aumentaria também esse risco de infecção, ou então até de recuperação, uma vez que esse vírus vai me levar a lesões sérias nesse aparelho respiratório. E lembrar que a gente vai precisar estar muito próximo com esses profissionais da nutrição, né? Porque esse balanço energético, parece que as pessoas estão se confinando, ficando ansiosas e descontando tudo na comida ou no álcool, né? Então, a gente vai precisar entender um pouquinho dessa questão de balanço energético. Bom, quais seriam, então, os benefícios da atividade física, né? Então, como eu falei, primeiro que, se eu estou fazendo atividade física moderada e leve, é inteligente porque eu fortaleço meu sistema imunológico. É a primeira coisa. Segundo, que se essa pessoa está conseguindo atingir, e aí eu estou vendo na fala de vocês, estamos recomendando a aula, a videoaula, o exercício de força, talvez a gente não consiga, neste momento, garantir a intensidade tão bem regulada, mas a duração dos 30 minutos dá. Então, esse vídeo, eu posso fazer com que elas... Olha, eu quero que vocês dancem 4 vezes essa música, façam esses exercícios de força. Então, esses professores vão ter que repensar a sua aula com começo, meio e fim e garantindo o tempo mínimo de 30 minutos para que esses benefícios sejam alcançados. Tanto de atividade física moderada e vigorosa e de atividade física leve o dia inteiro. Que essas pessoas sentem, levantem, atendam o telefone em pé, caminhem pela casa, e aí tem diversas outras estratégias. Lembrando que a atividade física reduz o desequilíbrio do cortisol, né? Que é esse hormônio que talvez leve à depressão imunológica e esse processo inflamatório. Gente, vai ter que falar de fisiologia. Nós vamos ter que voltar lá nas aulas de graduação e lembrar de qual é o papel desse cortisol e dessa imunologia, né? E Vitor deixou isso bem claro nesses 2 vídeos que eu comentei com vocês. A Unesco também, junto com a Organização Mundial da Saúde, tem
dado algumas recomendações. Então, se nós estamos com medo, a gente não esquenta a cabeça. A própria OMS, em alguns posicionamentos, deixou claro exercícios que fazer, como fazer e duração. Então, acho que está na hora da gente utilizar sem medo de ser feliz, uma vez que eu acredito que vai ser quase nulo, ou vocês vão ver pouco eventos de mortalidade, de algum malefício em fazer atividade física durante essa pandemia. E volta a investir na dança, né, gente? Quem foi a São Pedro, tem todo um material que eu vou mostrar das danças que foram ensinadas, de que dá para fazer em casa. Eu acho que a gente teve um São Pedro tão rico de estratégias, e lá está a música, o vídeo da professora ensinando e a coreografia. Então, mais mastigado que isso, para quem foi para São Pedro e não está utilizando tudo aquilo, eu acho que seria um desserviço nesse momento. E lembrar que a dança é uma junção, né, que o Vitor brinca. A dança, ela é muito bacana porque é o movimento com prazer, né? Então, acho que vale muito a pena a gente conseguir apostar e investir nisso. Bom, o Rafael apresentou numa reunião de colegiado qual que seria o impacto dessa quarentena na atividade física e pensando nos idosos, Andréia. Ele foi muito feliz e esse é um trabalho que ele apresentou e apresentou os dados qualitativos de quais são as sensações dessas pessoas que são idosas e estão passando por esse período de pandemia. Eu não vou me ater, porque eu vou mostrar onde está essa apresentação, mas o objetivo desse estudo era avaliar o impacto do período de quarentena, né, nos programas de atividade física na saúde física e mental, né? E aí, esse artigo, ele é muito bem descrito, eu acho que foi muito bem escolhido pelo professor Rafael, um artigo extremamente atualizado de 2020 e que traz análise qualitativa do que esses idosos estão pensando. Eu acho que então vale muito bem, muito bom a leitura e a reflexão para a gente conseguir achar estratégias para que a gente consiga passar por esse momento. A conclusão desses dados, desse estudo, mostra que é importante esses idosos se manterem ativos mesmo aqui em casa e que existe uma preocupação principalmente com o nível de independência, que é uma coisa que está todo mundo falando de Covid, mas eu preciso fazer com que esse idoso se mantenha independente. E talvez o exercício ele é muito responsável pelas realizações de atividades básicas e instrumentais. Então, eu preciso garantir, acho que no primeiro passo, fazer com que esse idoso continue sendo independente, né? E aí que isso se estenda para a saúde mental e que a gente consiga promover essa atividade física de maneira muito adequada para eles. Isso aqui é uma realidade que aconteceu, né? Eu não sei, o Rafael, né, tem dentre as atividades dele, uma das essas que ele tem é coordenar 2 programas em instituições de longa permanência. E esse é o Rafael Mancinho, ó, aqui na TV, é isso mesmo. Ele juntando com todo mundo, dando atividade física realmente para que nem fique em pé, né? Então, esse movimento ele não pode parar. Qual que é uma das soluções que eu vejo, e eu vi muito bem elucidado na fala do Henrique, anota isso, desafio, gente. A caminhada, né, o Dia Mundial da Atividade Física, ele já foi todo organizado da mesma maneira que vai ser organizado o Agita Galera e o Agita Idoso, com desafios. E nós utilizamos o hashtag Eu Agitei. Então, muitos das pessoas nos enviaram vídeos. Eu gosto muito desse, que é alguém que fala de atividade física, mas faz. Então, aqui o Dr. Vitor, na casa onde ele fica isolado, de sunga e camiseta, fazendo atividade física em casa. E todo mundo mandou vídeo. Aí minha pergunta que eu faço para vocês, que eu gostaria de ouvir no final é, vocês participaram disso? Se participaram, imagina que bacana vocês fazerem esses alunos gravarem e isso passar em algum lugar. Vocês têm um portal como sugestão. Nós vamos fazer isso com o Agita Galera, com as escolas municipais de educação, fazendo com que as crianças postem nas mídias sociais. A gente não sabe o nome, porque talvez a hashtag Eu Agitei não vai poder ser, porque aí se sobrepõe, depois não dá para contar. Mas eu tenho até uma sugestão dos outros municípios que eu ouvi, eu tô aqui, hashtag Movimento em Casa. Foi isso que eu ouvi de algumas outras reuniões e vamos deixar aberto para vocês também sugerirem qual que seria a melhor hashtag
para agosto, quando nós vamos falar com o escolar, e para setembro, quando nós vamos falar com o idoso. E a gente promover, isso foi uma campanha muito bacana, que a gente recebeu vídeo nacional, vídeo internacional. Essa aqui é a nossa interlocutora, eu não lembro se a Milva fez, eu não me recordo agora. Fez dançando com a cachorra, é verdade. A Milva tem vídeo dançando na casa dela com os cachorros, a gente teve com criança, gente que pedalou sozinha, gente que fez com os próprios trabalhadores da linha de frente. Então, isso aqui, se eu não me engano, é Araçatuba, com o pessoal que estava na linha de frente, fazendo atividade física. Então, vale a pena essas grandes campanhas de desafios, não de quem é melhor ou pior, mas de eu estar engajado numa campanha. Então, isso aqui, gente, é um agitamundo com o pessoal da campanha, da linha de frente mesmo, de quem estava atendendo nesse município e trabalhando a saúde nesse momento tão delicado. Então, eu acho que eu levanto algumas soluções para vocês, para a gente conseguir, juntos, pensar e refletir em como fazer atividade física dentro de casa. Eu falo num período de gravidez, então acho que vale a pena. Eu, recentemente, junto com outro professor, sobre a orientação do Dr. Vitor, também coloquei no grupo um compilado, né? Acabou sendo publicado, mas são estratégias para se manter ativo e seguro dentro de casa. Ele acabou de sair, acho que tem 2 semanas, e que a gente dá uma série de sugestões. Videogames ativos, exercícios de força, aeróbico. Então, eu também mandei isso no grupo de WhatsApp nosso e também está disponível no portal. Gosto muito desse artigo que também foi escolhido para o Vitor numa das reuniões de colegiado, para falar da promoção de atividade física no movimento durante a pandemia de Covid, pensando em crianças. E lá tem a recomendação, gente, pasmem vocês, com criança de 1 ano de idade, de 1 a 2 anos, de 3 a 4, do que esperar. Uma vez que existe esse isolamento, onde as escolas estão fechadas, os parques estão fechados, as escolas de esporte estão fechadas e a maioria das outras atividades estão impossibilitadas. Conclusão, maior tempo sedentário acumulado dentro de casa. E com esse confinamento, o que nós vamos fazer se essas crianças, se elas estão menos ativas, e sabendo de toda essa mudança de comportamento? Sim, elas estão ficando 66% mais assistindo TV e 35% a mais assistindo videogame. Se eu trouxer isso para a realidade do Brasil, eu me atrevo a dizer que tudo isso ainda é acompanhado com o celular do lado, né? Então, a gente sabe que a atividade física em praças e parques reduziu muito e o sedentarismo aumentou. E o que é bacana é que esse artigo é chinês, justamente do país que parece que onde essa pandemia passou, e eles estão deixando grandes aprendizados. O Maurício trouxe, acho que, esse artigo, e ele traz alguns apontamentos que eu acho muito bacana, né? Os efeitos da quarentena lá foi que crianças dormiam mais tarde, acordavam mais tarde, o tempo de tela aumentou e a atividade física reduziu. Mas e vem a explicação, né? Eu não vou ficar aqui me atendo, porque eu já vou mostrar onde vocês encontram esses slides, mas ele trouxe recomendações. Gosto muito de artigo que traz apontamentos, mas e daí? E o que eu faço com essa informação? Então tá aqui, ó. Pais irresponsáveis devem incorporar atividade física na vida diária. Nós vamos ter que fazer live com as pessoas que estão sendo atendidas, e se ela é avó, tem que pedir para ela brincar com o neto. Brincar de saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, pular amarelinha. Então, tem diversas atividades físicas que dá e brincadeiras para fazer dentro de casa. E na rotina, do mesmo jeito que se a criança está estudando online, ela almoça, toma café, tem um horário da atividade física. Isso é totalmente possível, né? E ajudar, até para que essas crianças e esses adultos e esses idosos possam dormir melhor. Tem uma sugestão do que os professores professores e educadores devem também fazer. Gosto muito da recomendação. Qual que é o papel do profissional de saúde? Reconhecer a realidade, recomendar as diretrizes
de atividade físicas atuais para quem? Para os pais, familiares e cuidadores, né? E aí, já fiquei sabendo, né? Então, o uso dessa telemedicina ou dessa teleorientação para falar que essas pessoas devem fazer. E outro, qual que é o papel do gestor, né? Não é só tranca todo mundo e que resolveu o problema, também não é tão simples assim, e não é só assim. Tem que promover comportamentos saudáveis, né? Através da promoção de saúde, por meio de mensagens públicas, e aí diversos. Gostei muito desse artigo. Qual que é o papel da mídia social? Gente, do mesmo jeito que vocês estão dentro da minha casa, tem que fazer e conversar. Tem WhatsApp? Manda o WhatsApp. Tem Instagram? Manda no Instagram. Tem Facebook? A gente tem que se atualizar. E tem que falar da importância dessa quebra e desse reduzir esse comportamento sedentário. E aqui tem todas as informações. Bom, nós vamos se atrever também a fazer as capacitações de vocês online. Então, lembra do Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, que era presencial? Então, estou aqui anunciando para vocês que esse ano ele vai ser online, de 1, 2 e 3 de outubro. E aí depois, já conforme a gente for andando com a agenda, eu trago aqui para vocês. Mas a novidade que a gente trouxe, né? Os Salafisques, nós estamos tentando capacitar vocês também de todas as formas. Nós estamos querendo levar um conteúdo sério e responsável para vocês por todas as formas. Então, anota aí. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem live de temas que a gente acha que é importante para vocês, profissionais, neste momento. Então, nós tivemos uma live de atividade física e coronavírus, né, que está disponível. Tivemos umas falando de doenças crônicas. Gente, vocês já sabem o que vai acontecer quando passar a pandemia, né? Então, nós da coordenação estamos preocupados hoje com pós-pandemia. Vocês imaginam o quanto que vai aumentar o número de infartos, de contar todo mundo parado. Então, o que nós vamos fazer? E é isso que eu quero que vocês falem para mim, quando passar a palavra. Quem vocês esperam esperar? Em que condições vocês esperam chegar a essa população que tem doença crônica, uma vez que ela está sedentária? A Milva falou das populações indígenas, Milva. Eu espero que todo mundo assista essa live que ficou disponível. Ela tá lá no Instagram do Salafisques, ela tá lá no site do Salafisques, falando sobre qual que é o impacto do Covid para os povos indígenas, que foi feito com a professora Maria Beatriz Rocha Ferreira, que é a nossa professora do Unicamp, junto com o Dr. Vitor. Nós tivemos uma live só para explicar sobre fisiologia do exercício, principalmente durante esse período de Covid. E ontem o Vitor fez uma live com o Luiz Guilherme Porto, que ele é até assessor do programa Agita São Paulo e professor da Universidade de Brasília, só falando de atividade física leve, só falando da importância da atividade física. Então, a gente está tentando levar até vocês de maneira clara e sustentável e ter. Então, o meu recado fica para vocês agora também nos seguirem nas nossas redes. E aí vocês vão falar assim para mim, Júnior, e todo esse conhecimento, onde fica? Eu espero que seja unânime aqui, porque tudo isso está disponível para vocês no portal. Preciso de login? Preciso de senha? Não, é isso mesmo. Eu vou compartilhar mais uma vez e vou entrar com vocês e vou passar só na primeira página, né? Então tá aqui. Eu espero que vocês estão vendo a minha tela, né? Alguém só me confirma, por favor. Sim? Estou vendo. A minha internet não está das melhores, mas vai funcionar. Então tá aqui, ó. Olha, eu preciso ver o vídeo, o documento oficial. Quarentena sim, sedentarismo não. O vídeo do Dr. Vitor explicando atividade física e Covid, o que fazer. A importância de que fazer. A estratégia de se manter ativo. Então tá tudo aqui, gente. Tipo cartilhas caminho suave. Eu vou pegar um exemplo dos slides que eu estou usando. Os slides que eu estou usando são de 2 reuniões, de maio e junho. Tá vendo aqui a apresentação da reunião de colegiado de maio? Os mesmos slides. Então, é isso que a gente fala. Então, tá aqui, ó, visualizar e fazer um download. Clique aqui.
Clicou aqui, o PowerPoint abre no computador de vocês. E aí, eu vou até, enquanto eu falo, tá aqui o slide. Ah, eu vou ver a reunião de colegiado. Não tira o logo do programa Agita São Paulo, por favor. Dê crédito a quem já está dando o conteúdo inteiro científico para vocês. Mas tá aqui os slides. Vocês vão clicar aqui e salvar na área de trabalho. Tá aqui, ó. Tudo que eu mostrei para vocês está aqui. Júnior, mas você falou tão rápido que somente a explicação não é o suficiente. Como que eu vou olhar um slide e vou lembrar do perdigoto, do exercício, do idoso? Não é problema também. Vocês vão vir aqui no portal, bonitinho, e essa apresentação é de quem? De que programa? Agita São Paulo, não é isso? Isso. E nós estamos falando de uma reunião chamada reunião de Colegiado. Se eu clicar em reunião de colegiado, não esquenta a cabeça. Está aqui o vídeo do Dr. Vitor explicando o artigo. Do vídeo, da explicação do estudo. Então, meus amores, o que eu estou tentando deixar claro para vocês, que nós da coordenação estamos aqui à disposição de vocês, de maneira responsável e técnica, para a gente se unir e, de acordo com o avançar da ciência, a gente traga resoluções para o problema de Peruíbe, de Cubatão, de Praia Grande. E isso é um colegiado, nós somos uma rede. Cubatão fez uma coisa legal, que passe para Praia Grande, que chegue a Cubatão, que vá. Nós somos uma rede. Nós precisamos passar isso com isolamento físico, não social. E tem muita coisa séria, publicada. Então, nós estamos falando de orientações baseadas em evidências científicas. Não tem nada aqui de achismo. Nada. Nada que é um devaneio do professor Júnior, do Dr. Vitor, do Maurício. Então, a gente faz isso com o maior carinho. Então, a minha primeira sugestão é participem da reunião de colegiado. Toda terça-feira, das 14 às 16. Não dá, fica gravado. Do mesmo jeito que essa reunião vai ficar. Ah, e os slides, lembra que nós temos todos os assessores técnicos científicos. O Vitor faz isso de maneira muito competente. Bom, quem sou eu para falar que o Vitor é competente, né? Mas de maneira muito séria e muito responsável da gente fazer com que o meu sonho é que isso chegue ao balcão. Eu estava conversando com Marília, que também está numa situação muito difícil, acho que a Paula sabe muito bem disso, que está tendo reunião com o Miquil. Tá muito difícil, porque realmente é um vírus, né, gente? Isso vai chegar no interior. E eu gostaria até que o Dr. Vitor depois lembrasse, eu que não tenho os números de cabeça, mas é assim, por ser uma doença infecciosa, nós precisamos lembrar que todo mundo vai pegar, ou a maioria das pessoas vão pegar. Aí tem tantos que é assintomático, eu vou pedir para o Vitor fazer essa fala, porque eu não lembro de cabeça. Tantos vão ser assintomáticos, tantos, né, vão precisar de leitos, que é isso que a gente, né, esse é o grande desafio do Estado hoje, se essas pessoas realmente vão ter o contato com esse vírus e vão precisar do respirador, que se tenha leito para todo mundo. Esse é o grande desafio. Mas a gente não pode condenar todo mundo dentro de casa, trancafiar e querer que a máquina depois volte bacana. E sabendo que o exercício tem um efeito imunológico. Então, assim, eu estava até brincando com os meus alunos da faculdade também, o Andréia e demais colegas. Gente, não tem vacina para o Covid, mas tem uma intervenção. Né? É isso que eu acho que a gente, de maneira séria e responsável. O Vitor me conquistou com uma fala, que eu já vou passar para ele e vou agradecendo e abrindo para discussão. E eu gostaria que todo mundo falasse da sua experiência e do que viu aqui e se está utilizando o portal, mas a atividade física, lembrem vocês, ela está na prevenção, na promoção e no tratamento. A gente pega a atividade física e quando chega o tratamento, a gente faz tantos milímetros, então assim, a gente tem que ser responsável e dar para a sociedade aquilo que ela precisa, e elas precisam de um movimento. Se é em casa, ok, é em casa. Mas nós vamos precisar, vamos parar com, desculpa a sinceridade, né?
com a histeria do exercício em casa e vamos já pensar no individual? Porque não vai dar para colocar a sala, 30 alunos tudo junto. Eles vão ter que fazer individual primeiro. Eu vou ter que falar para os meus munícipes, olha, vamos fazer caminhada e eu quero todo mundo longe um do outro. Eu acho que vocês vão poder falar melhor que eu. Qual que é a porcentagem de gente que anda de bicicleta na Baixada? Que eu me lembro é enorme. A maioria da população usa a bicicleta para tudo, para a farmácia, para o açougue. Então, a gente precisa lembrar que isso é bacana. Mas um longe do outro. Então, eu me despeço, abrindo aqui a discussão. Talvez, Vitor, eu não sei se você quer complementar alguma coisa da minha fala antes de abrir a discussão, mas que a gente refletisse qual que é a atual situação do DRS4. Eu quero ajudar vocês. O que vocês têm para me dizer? E obrigado pela atenção. Obrigada, Júnior. Doutor Vitor, você vai falar mais alguma coisa? Não, obrigado. Acho que o Júnior foi bem esclarecedor na apresentação dele. Acho que deixo a opção agora para vocês poderem fazer as perguntas, os questionamentos, as sugestões que vocês possam ter para a gente construir uma agenda positiva de promoção da atividade física, como o Júnior falou, na promoção, na prevenção e no tratamento dos fatores aí que envolvem a saúde, especialmente nesse período de pandemia. Aliás, só para até lembrar o seguinte, o Celafisca está organizando um manifesto de atividade física pós-Covid. Esse manifesto está aberto, com sugestões que vocês tenham para propor, que façam parte desse manifesto, que vai ser aprimorado durante o período pré-simpósio. Vai ser apresentado um design quase final na manhã do Fórum Mundial do Agitamundo, no dia 1º de abril. E vai ser apresentado na forma final, no dia 3 de outubro, perdão. 1º de outubro e 3 de outubro, no dia 3 de outubro, no fechamento do simpósio. A gente gostaria muito que tivessem as sugestões de vocês. Por exemplo, a Andréa falou que os idosos ficam revoltados aí com o fato de não poderem fazer atividade física no ambiente livre. Então, vamos tentar transformar esses fatos numa frase, numa proposta que a gente possa incluir aí nesse manifesto, tá bom? Muito obrigado e vamos às perguntas de vocês. Tá, obrigado, doutor Vitor. Suzana, você quer falar alguma coisa? Fale qualquer coisa, por favor, vocês vão ficar tristes, nem que foi, ó. Pelo menos oi, Suzana. Olha, eu quero... Com licença, então, bom dia a todos, boa tarde. Eu cortei sua fala na hora que você estava fazendo os vídeos para lembrar que quando a gente for lá no portal do Agita, colocar um coraçãozinho lá, né, que a gente assistiu, né, que eu já vi que o seu trabalho, ele tem 30 visualizações, mas o primeiro coração é meu, tá? Só para te avisar. Obrigada. Não tenho nada para falar, gente. Vou ficar quieta hoje que não estou podendo. Eu quero falar, né? Eu acho que assim é um grande desafio esse momento, né? Porque eu acho que a gente vem vivendo aí um equilíbrio entre saúde e economia, né? Como é que a gente faz essa junção? É lógico que os prefeitos, os gestores sofrem pressão, né? Vamos abrir as academias, vamos fazer não sei o quê, né? E agora como fazer isso com equilíbrio, com informação correta, e como fazer as pessoas realmente entenderem que elas precisam seguir algumas regras diferentes do que era anteriormente a esta epidemia. Então, assim, a nossa região é uma região que as pessoas gostam muito de praticar exercício ao ar livre por conta da praia, por conta de uma série de questões. A praia foi flexibilizada, o uso dela, recentemente, com horários restritos e práticas também restritas de exercício. Porém, é isso que eu tinha colocado anteriormente, a gente não vê a utilização correta das medidas de proteção. Talvez, eu acho que o Júnior colocou a questão das bicicletas, né? Por exemplo, a gente tem ciclovia na região toda,
E as pessoas, quando saem, elas saem todas juntas ao mesmo tempo. Eu acho que, inclusive, essa questão da restrição do horário é muito complicada, porque daí sai todo mundo ao mesmo tempo, né? Em vez de deixar mais flexível o horário, porque daí as pessoas poderiam ir em horários diferentes, né? Enfim, eu acho que são muitos desafios e acho que talvez precise ser muito bem trabalhado com as associações dos educadores físicos, de atividade das academias, enfim, toda essa discussão precisaria estar sendo levada, e acho que os meios de comunicação, eu acho que nós temos aí, né, como já foi divulgado o Agita, mas a gente precisaria estar com mais informação visível para que as pessoas leiam sempre e possam, talvez, se orientar melhor na sua prática de exercício, né? Me preocupa, assim, a questão dos idosos, que também a gente tem visto, que moram sozinhos, que estavam acostumados a frequentar algum lugar e que não estão conseguindo ir, e que não têm também habilidades para manusear um computador, acessar, né, os apps, enfim, fazer toda essa questão. Então, essa perda muscular, essa depressão, né? Enfim, é uma população que aqui na Baixada Santista é muito grande e que a gente vai precisar realmente pensar muito em estratégias de atingir esse idoso que está em casa, que não consegue sair, como é que a gente vai fazer isso nas unidades básicas de saúde, por exemplo, que ação nós vamos desenvolver em parceria com outras secretarias, enfim, como é que a gente vai fazer essa transição, que eu acho que a gente já está começando a viver, mas a gente está talvez vivendo de uma forma muito negativista, tipo negando o problema, né? Então eu finjo que não existe problema e vou para as cabeças fazendo o que eu fazia antes. E não é assim, né? Então, assim, a gente sabe que é um momento de transição, que é um momento que a gente também está se adaptando. A mudança de comportamento não é fácil. Então, quer dizer, como que a gente pode atingir maior número de pessoas, né, para que elas, de fato, mudem o seu comportamento, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha isso no coletivo? Que eu acho que a gente está aprendendo, mas, enfim, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho sobre isso, né? Bom, eu tenho até uma observação. Posso falar? Pode. Eu já É uma observação legal, né, interessante, né, para poder colocar. Houve uma capacitação do SUS também, né, feitas pelos profissionais da área da saúde, eu acho que há um mês e meio atrás, em média, né, que também mostra como que a gente deve agir diante dessa pandemia no geral, né, em si. E eu achei interessante, né, porque tem alguns profissionais que não sabiam como atuar, né. E, Júnior, você tinha falado uma hora ali no slide que eu achei bem interessante, que foi eu fiz até uma enquete com alguns alunos, a questão do celular, né, o uso que está sendo excessivo. Dá até para fazer isso com os próprios amigos, né, que vocês têm ao lado, né. Você pedir para a pessoa acessar a parte das informações da bateria, vai mostrar o quanto tempo ela utiliza o celular e a estatística que ela está utilizando em cada aplicativo. E, é absurdo. Eu tenho amigos que estão utilizando o celular praticamente 20 horas por dia. Tipo, cresceu muito. É absurdo a quantidade de horas que eles estão utilizando. Tem amigos que, lógico, eu tenho amigos de youtubers também que trabalham com o celular. Isso é algo normal até você ver que eles praticam atividade física em si, mas tem uns que não praticam e não estão realizando atividade física, estão sentados mais de uma hora no sofá, nem sequer para se levantar, né? Que foi uma indicação até do Agita, né? Que a cada uma hora tem que se levantar pelo menos 5 minutos para poder ter uma circulação. Então, assim, nem sequer isso estão realizando, né? E é algo, de extrema relevância a gente tentar ver essa parte, né? De tentar incentivar. E nem com essa pesquisa que eu acabei realizando, graças a Deus, assim, em si, nas minhas redes sociais, eu consegui puxar um pessoal para realizar os desafios que eu realizo, né? Eu coloquei de modo moderado, fácil e difícil, assim, para a pessoa poder realizar e ver o qual ela mais se adapta. Aí eu acabei deixando meio que disponibilizado minhas redes para poder, caso a pessoa queira fazer algo diferente, né? Em questão das bicicletas,
cresceu, igual eu tinha comentado, né? Eu tenho uma parceria com todo o comércio, um comércio bem abrangente aqui em Praia Grande. E um deles é uma bicicletaria. O número de pessoas que com bicicletas cresceram, tipo, triplicou praticamente a venda. As pessoas estão realizando a partir das 6 horas da tarde, fica lotado a ciclovia, lotado, lotado. Grupos de mountain bikes também cresceram muito. O pessoal sai daqui de Praia Grande, vai até Guarujá, Santos de bicicleta, mas não são 10 bicicletas. São 60 bicicletas, em média, que tipo, acabam saindo juntos, enfileirados, a distância, pelo que eu acabo vendo, 1,5 m a 2,5 m de segurança, assim, para poder não uma bater na outra, mas em questão de corrida, se uma corrida normal, uma caminhada é 4 metros, uma bicicleta que em média anda a 17 km por hora, né, que eu tenho um aplicativo no qual eu sigo, ensina. Então, assim, eu acho que deveria ter uma distância maior, só que não tem possibilidade, porque o número de pessoas com bicicleta cresceram muito, 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 muito. Então, assim... Então, a sugestão que a gente tem que fazer, então, principalmente que você é na Praia Grande, é levar esse dado mesmo para o gestor. Olha, se está aglomerando todo mundo no período, vamos supor, um exemplo, tá? Eu não cheguei a esse nível de detalhamento, mas aí você pode até depois, Camila, fazer o uso da palavra. Mas se eu preciso garantir esse distanciamento de uma bicicleta A para uma bicicleta B, e vamos subir um exemplo, tá? E o resultado, o horário de permissão é 2 horas. Então, que a gente amplie para a gente verificar se a gente consiga e que tenha placas educativas ou que nessa telemensagem lembre, olha, ande de bicicleta e assim o mais distante possível da bicicleta da frente. Porque assim, é o que a Paula, a sugestão que a Paula deu como que eu faço atividade física hoje de maneira segura? Né? Então, eu preciso garantir a atividade individual e não posso infectar você, Henrique. E você não pode infectar a Camila, nem a Suzana, e assim sucessivamente. Mas eu gostei muito dos seus desafios. Quando eu conversei com a Camila, eu falei assim, nossa, primeiro que o Henrique já fez parte, né, do programa de Praia Grande em tempos atrás, e hoje também tem um trabalho muito interessante no meu ponto de vista, e aí te tratando mais como parceiro privado, como também é a Andréia, né? A Andréia é PP, público e privado. Né? Então, acho que é muito bom você estar perto da gente. E outra, Henrique, se você puder mandar o link da sua entrevista, da sua região, para que a gente publique. Eu acho que é isso, de todo mundo tem que se unir e fazer. Deixa eu só passar a palavra para a Camila. Camila? Bem. Oi. Então, pensando nessa parte de promoção, nosso prefeito e o secretário, eles estão muito envolvidos, eles apoiam muito, né, o desenvolvimento de atividade física. Até aproveitando, o Kleber pediu para te mandar um abraço, Paula. Então, pensando nisso e toda essa movimentação que as academias estão pedindo, eles querem voltar a trabalhar, estão trazendo diversos abaixo-assinatos e petições e artigos dizendo quanto que a atividade física faz bem para a saúde. Isso a gente está careca de saber, todo mundo sabe. Então, pensando nisso, o prefeito e o secretário pediu para a minha divisão e a minha equipe montar um planejamento. A princípio, não para reabrir as academias, porque não tem como. Espaço fechado não adianta, não tem como. Mas de montar um projeto, uma estratégia de fazer com que os donos dessas academias reúnam seus alunos e façam a atividade deles em algum outro local, um local aberto, talvez em pequenas quantidades. Estamos pensando na possibilidade de abrir a praia para isso, porque aqui ainda não está aberta a praia, né? A praia só tem um horário na parte da manhã para surfista e o calçadão. Mas pensando nesse projeto, verificar com ele a possibilidade de fazer horários para os donos das academias poderem levar os seus alunos e fazer algum tipo de atividade. E pensando na saúde, nas nossas academias da saúde, porque nossos alunos têm pedido muito, estão sentindo muita falta, principalmente a parte psicológica, aumentou bastante a quantidade de depressão e alguns suicídios por parte de idosos, porque a maioria deles só tinha gente, só tinha nós da saúde, nas academias e os conviveres. Então, com tudo fechado... Eu gostei muito da sua fala, Camila. Eu espero que você realmente se aproprie desses documentos, dessas informações técnicas. O Vitor trouxe um trabalho
depois eu vou até deixar ele falar no final, porque o Vitor aponta e vai fechando, né? Mas as pessoas não querem voltar para a academia. Não é, não é esse o pedido, tá? Eles querem voltar a fazer a atividade física. Eles querem ao ar livre. Toma cuidado. Quando eu digo a gente tem uma publicação que fala isso. Eles querem voltar a se exercitar. Não necessariamente precise ser na academia. Isso, eles querem voltar a ter o convívio, né? Quando eu falo da abertura de academia, são os comerciantes daqui, né? Os donos dos... Talvez, pensando, são só algumas ideias, tá? Para você... Já vou te passar a palavra, Henrique, de volta. São só alguns insights que eu estou pensando. Se você já sabe que 2 metros é uma coisa segura, vocês já conseguem, talvez, oferecer tanto para o grupo das academias da saúde, tanto para os grupos privados, que essa é a primeira orientação, tá? De preferência, manter um espaço de 2 metros, e se esse povo for andar ou correr, não é um atrás do outro que nem formiguinha. Né? Era isso que eu ia falar agora. Um do lado do outro. Então, sei lá, sai em trio e só. Professor de educação física sabe fazer isso, viu? Que a gente apita, sai 3, apita, sai 3. A gente sabe muito bem na didática organizar isso de uma maneira relativamente muito simples. A gente já usa cone para isso, mas é o que a gente, o que vale agora, Camila, talvez essa reflexão. Até lembrando que o secretário de Praia Grande foi a São Pedro, né? Então, ele é uma pessoa muito engajada. Ele foi e levou a equipe dele inteira, né? Ele tirou até do bolso dele a estadia lá. Então, assim, é um cara extremamente responsável. É que ele precisa ouvir o lado também dos benefícios. É que todo mundo fala só do risco, e todo mundo ocultou os benefícios dessa atividade física e desse exercício na imunologia. Né? Eu acho que todo mundo esqueceu dessa parte cartilhas Caminho Suave, aula de fisiologia do exercício que era dada nas terças-feiras. Né? Mas eu acho que a gente tem que levar isso para a população. E pensa, Camila, a minha sugestão, o Vitor vai depois fazer o fechamento, vou até pedir para ele só ir anotando e fazer, mas então tá bom, eles querem voltar? Então ok. Vamos recomendar o individual? Tá, como que eu atendo também esse moço da academia? Ele vai levar os alunos dele de 10 em 10? Então, você já tem alguns insights, né? Algumas coisas que também te sustentem. Teoricamente, esse posicionamento de vocês que tem que ser também tão responsável. Digo seu, de Praia Grande, digo da Suzana, de Cubatão, da André, em Peruíbe, do Guarujá, que está aqui, para a gente conseguir... o Bruno do Guarujá. De maneira muito responsável. Pode falar, Henrique. Sim, deixa eu só finalizar. Pode terminar, perdão. Já estamos alinhando com as outras secretarias para voltar às atividades de conviver e academia, pensando em toda essa logística de espaçamento, porque nossas academias e os espaços de conviver são abertos. Todos os conviveres têm uma quadra grande, então dá para começar por lá, e as academias também são abertas, não tem espaço fechado. Então já estamos voltando, e sobre essas orientações do individual, está sempre sendo falado, todos os alunos que têm acesso a grupos de WhatsApp, os professores diariamente estão incentivando, passam exercícios, mandam vídeos. Então, o individual a gente está tentando. O que a gente está tentando fazer agora é ajudar o pessoal do comércio, das academias, que eles estão querendo voltar de alguma maneira, porque algumas já estão fechando as portas definitivamente. Mas dos nossos, do SUS, as coisas já estão mais ou menos encaminhadas para conseguir fazer alguma coisa, com certeza. Só preciso estou esperando uma resposta do Ministério perguntando sobre o programa da academia, que na época eles tinham falado para parar mesmo. Eu só estou esperando eles darem carta mesmo para voltar. Tenho uma resposta para você, Camila. Entra no portal e assiste a fala da Andréia Castilho, da Academia da Saúde de Brejo Alegre. Ela conseguiu pegar as normativas do Programa Agita São Paulo, apresentou falando que tudo ia ser em vídeo, ligou para o Ministério, porque tem que fazer a produtividade, algum negócio assim. Tem que fazer a produtividade, e a produtividade foi autorizada por vídeo. Tá? Bacana. Então, você anota aí para mim, é a reunião do DRS 2 de Araçatuba, já está disponível no portal. Maravilha. DRS 2 de Araçatuba. O nome do município é Brejo Alegre.
Pega, vai andando com o mousezinho, a hora que você ouvir falar a palavra de Brejo Alegre, acho que a fala dela é de não mais que 10 minutos. Maravilha. E ela tem todo um relato, porque lá se chama Academia da Saúde Agita Brejo Alegre. E aí ela já entrou, ela foi até elogiada, vai participar de algum negócio, mas foi validado, sim, a videoaula como produtividade. Ai, maravilha. Maravilha, porque esse validado temos bastante produtividade. Sim, isso é bom. Henrique? Obrigada. Então, né, a gente comentou das academias, né? Eu em si tenho uma academia aqui em Praia Grande, ali no bairro da Vila Sônia, né? Eu tive que, por conta da pandemia, fechar, né, em si, né? Também tenho o estúdio de Pilates, também foi encerrado devidamente à pandemia. E aí eu tive uma reunião com todos os donos de academia aqui de Praia Grande, via WhatsApp, e a gente estava tentando ver como que poderia estar fazendo, né, diante de toda essa pandemia. E incrível que pareça, a gente até comentou, né, tipo assim, de não ter uma reabertura dos locais em si. E eles estão vendo a estratégia de realizar atividade física aberta, né? O famoso funcional. Uma coisa que eu percebi também, né? É engraçado. Todo mundo... Eu tenho parceria com uma loja de suplementação que ela vende aparelhos, né? Assim, né? Anilhas, pesos. E a venda ficou muito grande. Tipo, muito, muito grande, muito grande. Ele está vendendo, em média, por semana, 3 toneladas de peso. Tipo assim, algo absurdo. As pessoas estão tentando se adaptar, né? E aí meio que ele fala assim, parece que a gente está voltando aos anos 60, que a galera comprava esteira em casa, né? Pezinho e tudo mais. Eu falei assim, não, mas é isso mesmo. Então, assim, com a reunião que eu tive, eu acabei entrando em contato até com uma amiga minha que estava em Paris e um amigo meu que está na Argentina. As academias estão começando a puxar, né, para fora do local em si, para tentar manter um distanciamento físico e assim continuar realizando atividade física para poder manter as pessoas ativas, né? Eu achei bem legal isso, levei isso para eles, eles estão esperando, querendo ou não, tem que esperar a parte da fiscalização, da saúde pública, para poder ter uma liberação, né? Mas eu acho legal essa parte, a parte privada, né, assim, os comércios em si, tentando já ver estratégias de tentar, até porque eles pagam contas, né? Então eles precisam ver estratégia para poder continuar, né, entendeu? Aí eles estão tentando levar que nem o funcional vai ficar em alta, o CrossFit vai tentar sair para fora também para ficar em alta. Clubes de corrida vão começar a voltar, a tentar se expandir dessa maneira. As bicicletas, teve um rapaz, achei muito legal a parte dele, ele fez, eu acho que em média, uns 15 apoiadores de bicicleta, igual spinning. A pessoa vai para a praça pública, coloca um distanciamento de 1,5 m, 2 metros, e engata a roda de trás da bicicleta e eles praticam a aula tipo, em um lugar aberto, né, em si. Então, assim, é muito interessante as estratégias que as pessoas estão tentando realizar, até para pagar as próprias contas e, assim, também se manter ativos. São estratégias, igual a gente está falando, né, muito importantes que a gente possa estar agregando no sistema público como no privado. Eu acho que é só isso mesmo que eu tenho a agregar para vocês agora. Ótimo. Alguém mais? Não? Então, Vitor, faz aí o compiladinho de tudo que você ouviu. Matsudo? Antes do Dr. Vitor, deixa eu só agradecer aí a participação, né, do Henrique, da Camila, da Andréia. Esqueci de alguém? Enfim, da Nilva, né? Enfim, de todos vocês, né? Representando os municípios aqui da Baixada Santista, do DRS4, né? E vocês, principalmente do Celafix, que estão aí nos apoiando, do Agita, enfim, que estão aí junto com a gente, tá? Obrigada, gostei muito, viu? Um beijo grande em todos. O que eu vou pedir para você, Paula, mas aí depois eu te escrevo por e-mail, é que eu acho que essa apresentação a gente não fez ainda. Olha que absurdo. A gente está fazendo com os municípios e não fizemos com os diretores ainda. A reunião de vocês está sendo por aplicativo também? Isso, pelo Zoom. Pelo Zoom? Tá, só para a gente conseguir pedir uma pauta para levar esse material para os diretores. Tá ótimo. Legal. Acho que vale a pena, principalmente nesse momento em que a gente está no DRS, a gente tem muita gente trabalhando presencialmente, né? E essa questão do estresse, de você ficar muitas horas, como foi dito aqui, em frente ao computador, porque temos uma web atrás da outra, né? Eu acho que retomar esse cuidado de a cada hora levantar, fazer uma atividade. Nós estamos fazendo protocolos por conta da Covid lá no DRS4, e eu vou incluir
atividade física, né? Até para as pessoas desestressarem, fazerem realmente movimento, né? Se movimentarem. Nós vamos estar adotando, logo, logo a Nilva vai passar para você fotinho nossas fazendo exercícios lá, tá bom? Mas acho bacana vocês fazerem, colocarem alguma coisa para os diretores também, porque a pauta tem sido constante sobre Covid. Tá? Faz um favor para mim, Paula, é um favor mesmo de amigo, assim, de pessoa querida. Se você puder só lembrar o Miquinho, que a gente já se colocou à disposição para depois não me cobrar. Que aí o Miquinho me cobre e eu já tento acertar. Tá bom, eu falo para ele, pode deixar, que nós fizemos essa web que vocês colocaram à disposição para quando ele tiver um espaço na agenda das reuniões, chamar vocês. Por tá? favor. Combinado. Doutor, imagina, obrigada a vocês. Muito bom. Antes de tudo, Suzana, quem é essa moça que chegou aí? Ai, que linda. Ai, vem aqui, doutor Vitor, quer saber quem você é? Essa aqui é a minha ativa em casa. Minha mãe, Eleia, ela tem 89 anos e agora, nesse momento, nós estamos aqui aprendendo a conviver em confinamento, em isolamento social, só que não muito, né? Fala para ela que ela está melhor de saúde que você, porque ela está se mexendo enquanto você ficou sentado. Eu vi ela caminhando, então é isso que ela precisa continuar fazendo, tá bom? Valeu. Verdade, ela não parou nem um minuto. Já Muito veio na bom. janela, na sala. Obrigada. Certo. Bem, até nessa linha eu gostaria de felicitar todos por essa reunião maravilhosa, que realmente marca um novo tempo na relação dos Celafisques do Agita São Paulo com as diretorias regionais de saúde, e que a única falha que nós tivemos na reunião foi que nós não usamos uma das coisas que a gente pratica, que é ficar em pé a cada 30 minutos sentado, né? Então, nós falhamos nesse ponto, mas com certeza o Júnior na próxima vai coordenar com essa destreza também. Agradecer a vocês todas, porque quando o Agita São Paulo conseguiu esse impacto no estado de São Paulo, não foi graças ao Celafis, foi graças a vocês, interlocutores do Agita, como a Nilva, vocês que representam a falange avançada do Agita São Paulo em cada uma das comunidades, e particularmente essa ação depende da diretora regional de saúde. A gente sabe que muito depende da ação de vocês, do apoio, do discernimento, do esclarecimento que uma diretora regional de saúde tem. Por isso, Paulo, eu queria agradecer especialmente a sua força para a nossa agenda e que você consiga contagiar seus outros colegas com esse mesmo ânimo, esse mesmo compromisso que você tem com a atividade física como promoção, como prevenção e tratamento da saúde. Um abraço a todos e não podemos esquecer que... Todo passo. Sim. Todo passo como? Não, tá bom. Muito obrigado. Tá? Quarentena sim, sedentarismo não. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Uma linda. Preciso dar 2 recadinhos dos próximos mega eventos. Então, nós vamos organizar com a Milva e vamos pactuar na próxima reunião de colegiado como vai ser o Agita Galera e o Agita Idoso. O material vocês vão conseguir pegar no DRS, né? Então, a gente vai deixar tudo empacotadinho. Então, 2 pedidos, gente. Utilizem o grupo do WhatsApp, nem que for para colocar as coisas que vocês estão fazendo, para que a gente consiga dar divulgação isso no portal. O Agita Galera vai ser feito com hashtag Movimento em Casa, e aí eu vou esperar a sugestão de vocês para outro nome. Então, a gente vai ter que pensar em mexer essa molecada que está dentro de casa e esses idosos em setembro. Então, a gente gostaria muito, primeiro, que se vocês conseguissem colocar na agenda de vocês, eu sei que está muito, né? É uma tela em cima da outra, mas terça-feira, das 14 até as 16, e vocês solicitarem um link da reunião, a gente já coloca esses links nos grupos de vocês, mas para vocês nos ajudarem também a levar a experiência de vocês para outros DRS que também talvez não estão tendo a mesma expertise. Já faço o convite a você, Henrique, um convite quase que convocação para estar na próxima, a Camila, a Suzana, a Andréia, o Bruno de Guarujá, para que vocês pudessem se organizar. A gente vai mandar o convite para vocês, mas que a gente, junto como uma rede, consiga dar uma solução adequada desse momento pós-pandemia e tomar todos os devidos cuidados. Quarentena sim, sedentarismo não, e lembrar que o isolamento é físico.
tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado, gente. Agradeço.